Para você que acompanha a programação do Repórter Cultura, nesta terça-feira, dia 25 de julho, nós estamos com a nossa entrevista muito especial na manhã desta terça-feira, recebendo aqui online a Sueli Maria Vanzuita Petri. Ela que é historiadora e é lá da cidade de Blumenau. Foi uma indicação que eu quero agradecer aqui o nosso diretor de cultura, o Jorge Ferreira. Conversei com ele porque hoje, dia 25, nós temos aí a comemoração do Dia da Imigração Alemã no Brasil. Aí eu conversei com o Jorge e disse, Jorge, preciso de alguém para falar sobre esse assunto. Quero repercutir esse assunto aqui no Repórter Cultura. E o Jorge disse, olha, eu tenho a pessoa certa para falar com você sobre esse assunto. E aí me passou o contato da Sueli, ela gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui para conversar conosco nessa manhã de terça-feira sobre a imigração alemã no Brasil. Muito bom dia, Sueli, seja bem-vinda e muito obrigado por atender aí o nosso convite. Bom dia, Odair, é um prazer muito grande estar no seu programa, falar um pouco sobre a imigração alemã. Realmente o dia de hoje é muito significativo para todo o sul do Brasil, áreas que foram colonizadas por imigrantes alemães, e você me fez à medida que você vinha falando, eu estava me recordando o que dizer da imigração alemã no Brasil. A participação dos alemães foi de uma importância maior. A sua contribuição não é só no passado, ela é muito presente nos dias de hoje. A contribuição germânica, ela fez e continua fazendo história, não só na parte cultural, mas também na parte econômica do Brasil, no desenvolvimento, com as nossas indústrias, o comércio, em todos os setores, ela está muito presente. Muito bem, Sueli, e como é que começou? Quando é que começou a imigração germânica aqui no Brasil especificamente e depois traz aqui para a nossa região também? Quando nós falamos em imigração alemã, quando Dom João VI veio ao Brasil em 1808, ele abre a primeira autorização para os estrangeiros. E nós temos o primeiro núcleo de imigração em 1818, na região da Bahia. Foi um projeto que não deu certo, de certa forma, devido à falta de experiência e à forma como foram esses imigrantes alocados na região de agricultura, fazendas, para trabalhar naquelas localidades. E nós estávamos vivendo, após a saída de Dom João VI para o retorno dele a Portugal, nós temos, então, a nossa independência do Brasil, em 1822. E o Dom Pedro fica praticamente quase que sem condições de administrar a nova nação, justamente porque ele não tinha soldados, ele não tinha uma força armada, ele não tinha uma navegação, uma frota de navegação que o auxiliasse. E agora, por sugestão do Marquês de Barbacena, com o apoio da nossa imperatriz, Dona Leopoldina, inicia-se um projeto, por sugestão, de trazer imigrantes alemães para o Brasil. Inicialmente, como eu falei anteriormente, não havia soldados para garantir a administração, a força, a segurança do imperador e da nosso novo país. Então, sugeriu-se trazer mercenários, pessoas pagas para lutar. E vieram os mercenários, aproximadamente mais de 30 mil imigrantes europeus, essencialmente alemães. Quando eu falo alemães, na realidade, a Alemanha ainda não existia. O que existia eram ducados, principados, regiões onde não havia essa unificação alemã. Essa só vai acontecer lá em 1871, né? Então, vieram esses imigrantes. Prometeu-se uma série de benesses para que eles viessem como mercenários.
Mas, conforme nos registra a história, em 1830, o imperador Pedro I vai embora para a Europa para defender a coroa da sua filha Maria da Glória. Tudo aquilo que havia sido prometido aos nossos mercenários não foi cumprido. E muitos viviam à deriva, praticamente carentes, no Rio de Janeiro. E surge, então, para que na época não fosse considerado assim Brasil independente, fazendo uso de mercenários, era necessário, então, que se fizesse uma cobertura, eu diria assim, um pano de fundo, para não deixar essa marca de colonização com auxílio dos mercenários. Então, iniciou-se o projeto de imigração. E nesse projeto de imigração, ele vem, de uma certa forma, com várias finalidades. Garantir as terras no sul do Brasil, povoar essa região, que estava muito vulnerável pela cobiça tanto de Argentina como do Uruguai, para anexar, tanto é que nós tivemos revoltas na época da família Dom João VI na nossa região, no país, e também povoar aquela região. E, para isso, então, vêm os imigrantes alemães, principalmente da região de Mecklenburg. E por que eles vêm? Justamente porque a Europa, nesse momento, estava vivenciando uma situação de excedente populacional, os reflexos ainda da Revolução Napoleônica, o desemprego, o advento da industrialização na Europa, que ela é tardia, mas acontece. E então vêm esses imigrantes alemães. Inicialmente foram alocados para a região de São Leopoldo, aquela região de Novo Hamburgo, 1824. Por isso que estamos celebrando este ano, como acontece anualmente. Este ano completamos 199 anos da imigração alemã no Brasil, a oficial. E, desta forma, vieram os imigrantes para o sul do Brasil, naquela região que eu comentei. Porém, as condições que foram dadas a eles, a promessa que foi prometida a eles, que seria dar instrumentos agrícolas, casa, pagamentos e todas as condições necessárias para a sua fixação, nem todas foram cumpridas. 5 anos depois, 1829, vem um novo grupo de 534 imigrantes para a região do Desterro. Aguardaram eles 6 meses no Desterro, até que fossem alocados em 1829 para a colônia São Pedro de Alcântara. Então, nós temos agora imigrantes, na sua grande maioria alemães católicos, que se fixaram na região de São Pedro de Alcântara, Santa Isabel, aquela região próxima ali no Vale do Imaruí. Se nós formos hoje, em pleno 2023, aquela região, nós vamos ver o quanto ela ainda é inóspita. Uma área montanhosa, uma área de um terreno pouco fértil, e lá foram alocadas essas pessoas. Os registros que nos mostram a história, através das correspondências, dos relatos desses imigrantes, eles passaram por muitas, mas muitas dificuldades. Esses imigrantes tinham, dentro da cultura germânica, existem muitos dialetos, e eles são da fala do dialeto Hunsrück, como os do Rio Grande do Sul também. E esses imigrantes, diante dessas dificuldades, eles começam, a partir da autorização do governo imperial, e também com a criação da Lei 49 de 1835, que permite a eles
saírem daquelas regiões, migrarem para outras regiões, como também possibilidades de formar novos núcleos de colonização por estrangeiros como por brasileiros. E é esta lei 49 de 1836 que vai possibilitar o surgimento das colônias na região do Vale do Itajaí. Porém, tem uma história que antecede a isso. Nesse momento, lá na Europa, na Alemanha, os alemães que aqui estavam escreviam para os seus parentes, narrando as condições em que eles viviam, com dificuldades, que não foram cumpridas as promessas que haviam sido feitas. E nasce, então, em Hamburgo, em 1846, uma sociedade de proteção aos imigrantes alemães no sul do Brasil, que tinha por finalidade investigar como estavam vivendo os alemães na colônia do Rio Grande do Sul, como também, ao mesmo tempo, fazer estudos da viabilidade da formação de novos núcleos colonizadores. É nesse momento que surge, então, a figura de Hermann Bruno Otto Blumenau. Hermann Bruno Otto Blumenau era um jovem, na época, com seus 26 anos, que lia muito a respeito de imigração, e ele, então, estava muito voltado a essas questões de imigrar. Era um filho de uma família, o 7º filho de uma família numerosa. O pai era engenheiro florestal e Hermann Blumenau se interessa, então, pela imigração. Antes disso, na realidade, o pai queria que ele seguisse a carreira da farmácia, ou então a química, ou outra profissão da medicina que gerasse uma condição melhor para o futuro de Hermann Blumenau. Mas o Hermann Blumenau ele esteve por um tempo fazendo eu diria, o seu estágio na farmácia de Hermann Tromsdorf, que era um químico famoso, o tio do Fritz Miller, e também o avô de Fritz Miller, porque os dois tinham o nome de Hermann Tromsdorf, e o Blumenau esteve estagiando ali. Mas, nesse estágio, ele foi evoluindo e fizeram uma sociedade, o Tromsdorf e o Hermann Blumenau. E esses dois Hermann mantiveram uma correspondência de 40 anos, quando ele decide, então, vir para o Brasil. E essa sua decisão faz com que ele rompe esse contrato com o Tromsdorf e venha ao Brasil, em nome, inicialmente, dessa Sociedade de Proteção aos Imigrantes Alemães. Vindo ao Rio Grande do Sul, diretamente, isso em 1846, ele chega a Santa Catarina, aliás, minto, ao Rio Grande do Sul, não esteve ainda na capital brasileira, que seria o Rio de Janeiro. Lá ele encontra essa região de Novo Hamburgo, Leopoldina, faz os contatos, faz as suas observações, analisa, faz os seus relatórios, e lá ele fica sabendo da existência de alemães vindos para a colônia São Pedro de Alcântara. Decide, então, visitá-las. Ao visitar, ele toma conhecimento que já na região do Vale do Itajaí se encontravam algumas famílias de alemães que vieram de São Pedro de Alcântara, que migraram, mas era uma migração espontânea, sem qualquer relação em ser uma colônia com um fundador. Não foi projetado. E Blumenau, então, nesse inteirinho, já tinha ido ao Rio de Janeiro, se fez conhecer junto ao governo imperial, teve um bom relacionamento com Pedro II, os dois dominavam a língua germânica, principalmente o nosso imperador, identificaram-se com as suas similaridades, e o Blumenau, então, quando estava no Rio de Janeiro, conheceu um outro alemão que estava interessado em investir no Brasil, que se chamava Ferdinando Hartrat, e os dois firmam uma sociedade
e decide vir à região do Vale do Itajaí para conhecer esse núcleo colonizador, não diria colonizador, mas de conhecer essas pessoas que estavam aqui vivendo espontaneamente, e assim o fazem. Chegam aqui em 1848, visitam, são recebidos pela família Schramm, na região de Gaspar, tinha outros que moravam na região de Belchor, e se encantam com a região, com o o Grande Rio, como era chamado, não se chamava ainda Rio Itajaí-Açu, e nesse encantamento, ele escreve correspondência aos familiares, dizendo que ele era o primeiro a estar nesse espaço, seria ele o primeiro civilizador, quando, na realidade, nós já tínhamos aqui luso-brasileiros, já tínhamos os belgas na região de Ilhota, que estavam povoando. E assim o nosso Blumenau, encantado, já começa a adquirir terras na região do Sal, que o impressiona muito a potencialidade da água do rio, a vegetação, a floresta. Então, juntamente com o Ferdinando Hackert, os dois iniciam esse projeto colonizador. Apresentam o projeto ao governo da província, Antero de Brito, é analisado isso na Assembleia. Para ele já estava tudo acertado, o seu sócio ficaria aqui para abrir as primeiras clareiras e ele iria buscar os imigrantes. Todo aquele relatório que ele vinha fazendo, ele publica na Alemanha e aquilo incentiva pessoas interessadas em vir para o Brasil. Ele imaginava trazer 250 pessoas, quando, na realidade, naquela época, muitos imigrantes ficaram tutubiantes, vou, não vou, as dificuldades. O que se falava no Brasil era que havia floresta, havia os índios e muitos animais, enfim. E havia também uma propaganda muito grande em direção aos Estados Unidos. Então, ele consegue apenas 17 pessoas. E assim 17. 17. Todos luteranos. Então, inicia a história da nossa grande região do Vale do Itajaí, dentro de um projeto pré-estabelecido, estudado, não foi aleatório. O Blumenau levou 2 anos até decidir como ele faria essa colônia. Quando ele chega aqui, o sócio já havia visto que a situação não era tão fácil como ele imaginava, pede restituição do que ele havia investido com esse seu contrato com o Hermann, e o Blumenau fica sozinho. Então, inicia-se para ele um sacrifício muito grande, uma situação de desespero mesmo, porque as pessoas estavam vindo e ele estava com dificuldades de como fazer. Finalmente, em 1852, quando ele considera a data de fundação de Blumenau, 28 de agosto de 1852, e hoje nós celebramos a nossa fundação em 2 de setembro, e foi uma oficialização que acontece lá em 1900, por Bonifácio da Cunha e uma comissão, para oficializar o 2 de setembro, quando o Blumenau, na realidade, achava que deveria ser o 28 de agosto. Por quê? Foi quando ele divide os lotes coloniais e urbanos, onde os lotes coloniais tinham dentro da área urbana o projeto para igreja, escola, casa de comércio, cemitério. Então, seria o início de um povoamento e os lotes onde os imigrantes iriam se fixar. E essa distribuição tinha o seguinte formato: em direção à Velha, à Garcia, ao Vale, Alto Vale e à região da Fortaleza. À medida que os imigrantes foram chegando, ele foi pondo em prática esse seu projeto. Então, a área central não foi povoada com intensidade, só tinha o Stadtplatz. E foram, então, esses imigrantes povoando em direção ao Alto Vale. Nós vamos ter, então, em direção a Indaial, Pomerode, Timbó,
os italianos virão 25 anos depois. 25 anos depois começou a colonização italiana, então. Italiana. E dessa forma foi se constituindo o povoamento em direção ao Grande Vale do Itajaí por imigrantes alemães, posteriormente italianos. Nesse pacote vieram os austríacos, vieram os poloneses, vieram russos de fala de língua germânica. Muito bem. Sueli, e você falou ali que quando ele chegou aqui, ele comprou terras. Essas terras ele comprou de quem? Ele comprou, por exemplo, de Henrique Etur, do Henrique Flores. Então, ele foi comprando essas terras, né? Porque essas terras, elas já, como eram terras que ainda não eram povoadas, mas já tinham titularidade essas terras. Tinham. Se nós formos olhar no registro de Porto Belo, da vila de Porto Belo, já em 1832, nós temos aqui esses registros, as atas oficiais estão conosco. 1832, já tinha gente povoando aqui no Grande Vale. E o Blumenau foi comprando a preços muito módicos, muito baratos. Como também a Lei 49, de 1836, ela possibilitava aos pretendentes a formar núcleo de colonização requerer 20 léguas de terra e, num período de 10 anos, deveria estar povoada e ocupada efetivamente. Por isso, se formos olhar na história de Santa Catarina, na região, em São Francisco, nós tivemos um núcleo de povoamento em função dessa lei. A Santa Isabel, a São Pedro de Alcântara já foge dessa linha, mas nós temos 12 núcleos de povoamento que se fizeram uso dessa Lei 49 de 1836. E o Blumenau fez uso também dessa lei. E um período de 10 anos ele deveria garantir a ocupação. E assim ele foi dividido em diversos pontos nesses núcleos de colonização. E cada 5 a 10 quilômetros, se você olhar um mapa da distribuição dessas terras que nós temos aqui no arquivo, é perceptível que hoje Timbó, Indaial, Blumenau, Gaspar, todas essas nossas cidades do Grande Vale do Itajaí, uma é próxima da outra. Pequenos dorfes que foram se formando. E, naturalmente, esses dorfes, com o passar do tempo, à medida que os imigrantes foram colonizando essas áreas, elas são hoje as nossas cidades que foram emancipadas a partir da década dos anos 30. Para ter uma ideia da extensão do Grande Vale do Itajaí, que fazia parte agora do município de Blumenau, que foi emancipado em 1880, ela se estendia desde Gaspar até os limites de Lages e Curitibanos. Com a sua emancipação ao longo da história, principalmente a partir do ano de 1930, deu origem a mais de 40 municípios, entre eles Timbó, Indaial, Pomerode, Rodeio, Rio do Sul, Pozo Redondo, enfim, todos esses municípios tinham como pai o grande município, o Hermann Blumenau. A característica dessas pessoas que vieram da Alemanha com o Hermann Blumenau, em relação aos outros colonizadores, também, qual era a característica dessas pessoas? Uma característica importante, nós sempre falamos colonizadores, os colonos. Na realidade, esses colonos foram os colonizadores, mas eles não eram agricultores. Eles não tinham o domínio do cultivo da terra. Eles aprenderam aqui, eles tinham que aprender como cortar a árvore. Eles tinham que se adaptar ao clima, à comida, ao costume do brasileiro. E isso, para eles, foi muito sofrido. E, naturalmente, nesse aprendizado, como é que era a vida deles? Inicialmente, aquelas casas rústicas, de chão batido, à medida que foram evoluindo,
a sua profissão na realidade eram oleiros, carpinteiros, veterinários, marceneiros. Eram profissões artesanais que eles, na Alemanha, eles eram não apenas aprendizes, mas muitos foram mestres, eles tinham conhecimento e domínio. E, ao chegar aqui, eles vão pôr em prática todo esse conhecimento. Primeiro era a sobrevivência, então eu tenho que me dedicar à agricultura, a plantar, a cultivar a terra, a dominar, aprender que aqui não era igual como lá, onde é muito distinto o inverno, verão, primavera e outono. Nós aqui, em 15 dias, você corta a grama, no caso, ou o mato, ele está voltando novamente. Ele nasce com muita facilidade, até ele se adaptar a tudo isso. E quantas pessoas morreram, quantos pais de família, ao derrubar a árvore que caiu em cima dessas pessoas, que ficaram impossibilitadas de trabalho ou que vieram a falecer, e fica nas mãos das mulheres. Como é que essas mulheres sobreviveram? Eram famílias enormes, porque a mão de obra eram os filhos, famílias de 10, 12, né? Filhos. O contato, a saudade com a terra-mãe. Quanto sofrimento! E isso, muitas vezes, se reflete até nos dias de hoje, porque lá no inconsciente isso ficou também incutido, né? Então, quando nós falamos na imigração, nós temos que lembrar, revisitar essa história com um respeito muito grande. É graças a esses imigrantes que hoje nós podemos viver com qualidade, conforto, com trabalho, porque foram eles que lançaram essa semente. Olha, Sueli, nós já estamos com 26 minutos de entrevista. Olha, o papo com você é excelente, é um poço de conhecimento aí sobre a nossa história, a história não só da imigração, mas a história como um todo do nosso país, que está intimamente amarrada aí com a história da imigração germânica. E eu quero agradecer a esse tempo que você dedicou aqui para o ouvinte do Repórter Cultura, para passar resumidamente, né? Porque a Sueli passou para a gente aqui um resumo do que foi essa história da imigração e fechou aí com chave de ouro, fazendo uma alusão à importância de a gente reconhecer, né, o trabalho, o sofrimento dessa gente que chegou aqui e começou do zero a fazer tudo aquilo que hoje, né? Quando a gente, as pessoas que nascem e que vêm para cá hoje, da minha geração, né, de gerações anteriores ainda e das próximas, não tem nem noção o que foi construir o que nós temos hoje de acesso e podemos estar aí usufruindo disso hoje em dia. Então, eu acho que é muito bem lembrado, muito bem colocado por você, Sueli. Eu quero agradecer e, olha, é uma satisfação enorme, viu? O papo com você poderia ir muito longe para ficar ouvindo a história, né? A história real do que acontece aqui na nossa região. Um abraço para você, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição e lembrar aos timboenses, a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem, que tenham orgulho de viver no Vale do Itajaí. Se nós somos diferentes de outras regiões, é porque nós estamos respeitando o legado que nos foi herdado dos nossos antepassados. Um bom dia e sejam todos muito felizes. Um abraço, Sueli, tudo de bom. Obrigada.